Boa noite. A gente está começando aqui a nossa live para esclarecer dúvidas de instrumentadores cirúrgicos, com foco hoje na maxilofacial, bucomaxilofacial. E a gente vai esperar uns minutinhos aí, né? Enquanto isso a gente vai conversando. Podem mandar, por favor, suas perguntas, tá? Por escrito aqui no chat. Bastante gente aqui que a gente conhece, algumas pessoas novas, Paula, Adriane, a Dani, pessoas que já fizeram cursos com a gente, parceiros de negócios, Arthur, aluno e parente, eu não sei como a gente classifica, né? Mas tudo bem, né, Adri? Uh, Deixa eu ver se o nosso. O Dr. Marcos já está aqui. E aí a gente vai. Espero, né, ter Olá, uma live bem tudo bem, produtiva hoje. Pedro? Tudo bom, Marcos? Como Como é que vai? tá? Tranquilo? Tudo ótimo. Tava falando aqui com o pessoal que a gente está começando essa live, a gente dá uns minutinhos, uns 2, 3 minutos para o povo entrar, né? Conseguir Começar a se se ambientar conectar. aí, né? Exatamente. Vamos lá. E aí, Vou dar um segunda-feira alô aí cheia? pro pessoal que eu vi aí já que entrou. A Adriane, o Faz. Arthur, a Ana. Desculpa se a gente também não falar de todo mundo que vai entrando aí, É, porque é bastante gente que a gente conhece, né? Em sim, comum até. O mercado é muito grande, mas eu costumo falar que ao mesmo tempo é muito pequeno, né? Que todo mundo acaba se conhecendo. concordo. É bem assim mesmo. Eu quero agradecer primeiro a Zemed, ao Pedro, à Alessandra, pelo convite e deixar para vocês aí para falar, né, esse recado de hoje para os instrumentadores cirúrgicos. E a gente vai comentar um pouquinho sobre como se comportar no centro cirúrgico, a trocar algumas ideias do que vocês tiverem de dúvidas aí, podem perguntar para a gente. Pedro Claro. é um baita do especialista nessa área. Eles dão os cursos aí, os cursos maravilhosos da Zemed, que eu, inclusive, recomendo. Então, vamos começar aí. Quem vai reger para a gente é o Pedro. Eu só estou aqui de coadjuvante. Que isso, eu vou moderar, porque a nossa experiência no centro cirúrgico enriqueceu muito a nossa prática, né? Eu falo de mim, mas sem cirurgiões que foram assim mestres. Eu não sou dentista, eu não sou enfermeiro, mas assim foram mestres, porque eram pessoas muito abertas. É muito legal. A grande maioria dos cirurgiões, isso eu posso afirmar, eles têm gana por ensinar, por explicar algo. E se você souber tirar proveito, isso faz uma diferença tremenda na vida de vocês. Então, agradecer ao Dr. Marcos que aceitou participar hoje aqui. Tô vendo gente mandar abraço aqui pro Dr. Marcos, tudo. Já fizeram uma pergunta que eu acho interessante a gente talvez até começar com ela antes de falar um pouco de atuação. Mas assim, apesar da gente ter falado o seu mini CV, se você puder resumir aí brevemente assim a sua atuação, sua formação, sua atuação nos últimos anos, eu acho legal para quem está na live, assim, até porque vai ficar gravado, quem quiser entrar depois, olhar, né? Legal. Então, vamos lá. Eu, primeiramente, sou cirurgião dentista, né? Sou formado especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP de São Paulo. Minha paixão também acaba sendo aí correções faciais, então eu fiz uma especialização em Miami, no Mark Institute, onde eu pude trabalhar bastante a parte estética facial, né? E muitas coisas da cirurgia acabam sendo atreladas à estética também, né? Muitas coisas de cirurgias ortognáticas, algumas correções para imperfeições, a gente acaba trabalhando um pouco a estética para melhorar tudo isso. E também sou especialista em implantodontia pela USP. E é isso aí. Só, só Só isso. isso. Por enquanto, só. Eu gosto sempre de me atualizar, estou sempre Tá. tentando buscar cursos novos,
Eu tenho uma série aí de cursos que eu já fiz, congressos que eu já participei, mas o principal, os cards principais aí, vamos falar assim, são esses que eu citei aqui. Certo, que bom. É, a primeira pergunta que eu vi, que não era a primeira que eu gostaria de ter feito, mas eu acho que ela é muito interessante, até porque o que acontece? Isso eu falo por experiência própria e conforme eu converso com muita gente que sai da formação agora de instrumentação cirúrgica, não mudou, infelizmente. As pessoas não têm muito contato com a nossa especialidade, sim, que para mim, é a minha principal especialidade, que é a bucomaxilofacial. E aí você falou da sua formação de dentista, e depois você faz uma especialização, né, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que se você procurar aí, você vai achar como CTBMF, né? Exatamente. E por um acaso, acho que uma feliz coincidência, competência e sorte, né, que é isso que dá, né, muito resultado na vida, a gente caiu em Pernambuco, acho que uns 2 anos atrás, e a gente conseguiu um apoio do CRO. Então, a partir disso, muito ASB e TSB passou a conhecer a ZMED e nós conseguimos falar uma linguagem mais acessível. E aí, hoje, a maioria das pessoas não entende o que é bucomaxilo se ela não entrou através de uma escola que teve uma especialização com bucomaxilo. Então, assim, o doutor falou das deformidades, a parte funcional. E assim, a cirurgia bucomaxilar está muito ligada também a essa questão, pela formação do dentista, da reabilitação da função mastigatória, em todos os níveis, inclusive na implantodontia. Pô, Pedro, mas no centro cirúrgico faz implante? Até faz, mas não é a obrigação da operadora cobrir. Mas o que, que acontece? Existe toda uma gama de procedimentos de reconstrução que sem essas reconstruções você não consegue fazer o implante. Então, o buco, ele que faz a reconstrução óssea. Se quiser dar algum detalhe, falar alguma coisa Não, sobre a perfeito, é isso função mesmo. do instrumentador. É cirurgia oral menor, dependendo do porte já é maior? Como que é? Ó, na verdade, é assim, a cirurgia bucomaxilo, ela tem uma gama muito grande. A gente geralmente fala muito de cirurgia ortognática, né? Que é É a a mais famosa. cirurgia maior, mais famosa e mais complexa da face em si. Mas as cirurgias bucomaxilofaciais, elas vão tanger aí desde dentes do siso, né? Mucoceles, malformações orais, muitas vezes fibromas por mordiscamento. Hoje em dia, a famosa bichectomia que a gente usa para afinar aí o rosto, que não, na verdade, a finalidade da bichectomia ela não é tão estética, mas sim mais funcional para quem tem mordiscamento de bochecha, né? Então a mucosa acaba sendo ferida com facilidade pela mal oclusão e pela gordura da bochecha que envolve entre os dentes ali. No centro cirúrgico, como você citou, os implantes, eles podem sim ser realizados, tá? Desde que se tenha alguma comorbidade do paciente, alguma patologia envolvida que a gente consiga justificar em fazer isso no centro cirúrgico, né? Não é tão rotineiro, não é por se tratar de um procedimento mais ambulatorial mesmo, mais de consultório, a gente torna isso como rotina fazer mais no consultório, né? Mas há essa possibilidade também, assim como até os dentes do siso. Alguns dentes do siso, devido à complexidade, a gente acaba fazendo em centro cirúrgico. E as instrumentadoras, os instrumentadores, acabam trabalhando com a gente nesse sentido, né? Em todas as cirurgias, na verdade, da bucomaxilofacial, a gente utiliza como mecanismo alguns instrumentos e as instrumentadoras, os instrumentadores que auxiliam a gente nesses procedimentos. Também, na parte bucomaxilo, a gente tem procedimentos voltados à articulação temporomandibular, as famosas ATMs, né? Muita gente fala ATM, ATM, a gente fica um pouco confuso, né? Quem é mais leigo, fala, poxa, o que é ATM? É a articulação que ela vai dividir a estrutura da face. Ela tem a mandíbula, a parte temporal e a articulação. Então, ela divide essas estruturas. É a articulação temporo-mandibular. Ela vai dividir as estruturas da face. Por isso, dado esse nome.
Outros procedimentos que a gente pode comentar na bucomaxilofacial, que a gente não fala, né? Ninguém faz propaganda disso, na verdade. Hoje em dia, a gente vê muita gente falando de ATM, muito falando de ortognática, muito de dente do siso, e a gente enfatiza muito mais isso, que é o rotineiro, né, do consultório, do ambulatório do bucomaxilo. Mas tem os procedimentos maiores também, que são traumas de face, por acidentes, muitas vezes. Isso é muito comum, a gente não imagina, né, mas às vezes um acidente automobilístico, um acidente doméstico, acaba fraturando algum osso da face e a gente tem que reposicionar isso. É interessante Eu acho que, que no geral, na parte isso. de trauma teve uma mudança, né, muito grande no atendimento, que foi assim, hoje basicamente quase todo trauma fica no SUS, uma pequena parte no privado, a não ser que você esteja num hospital. Acho que a gente pode até dar nome para exemplificar assim, tipo Nipo Brasileiro, que é um dos poucos privados da região ali próxima a Dutra e A Dutra. Anhanguera. Exato. Então, dos privados acaba sendo um hospital que vai ter mais trauma, né? Trauma, para Sim. quem está começando aí na parte de instrumentação, gente, é basicamente a fratura. Você pode ter um trauma de só tecido mole, mas em geral a gente se refere a trauma como fratura óssea, que na face Exato. acomete bastante. Tem outros tipos de trauma também, né, Pedro? Que eu acabei repassando aqui no geral, mas ferimento Dentalviolares, por projétil, né, por arma de fogo, gravíssimo. pérfuro cortante, tem uma série de outros traumas aí que a gente pode comentar. E, na verdade, se a gente for comentar, né, dos procedimentos da bucomaxila em si, a gente vai passar aqui a semana inteira para e vai render assunto demais, né? Sim. O instrumentador, que ele fez a instrumentação, fez seu estágio, para ele instrumentar no consultório, Certo. você acha tranquilo ou é interessante ele fazer um curso de ASB ou TSB ou é instrumentação? Que ele tenha essa possibilidade de ver instrumentais da bucomaxilo, ele já consegue também auxiliar no consultório para os procedimentos ambulatoriais. Ó, ele até consegue trabalhar nesse âmbito mais ambulatorial, tá? Claro que assim, a gama de instrumentais, de materiais que a gente utiliza em centro cirúrgico são muito maiores do que a gente utiliza na clínica, né? Sim. E o conhecimento do instrumentador cirúrgico acaba sendo fundamental, conhecimento até da técnica mesmo, que vai se passar naquela cirurgia. Por isso que eu até já deixo até uma dica aqui. Os cursos que vocês fazem são fundamentais para isso, porque eles Obrigado. vão trazendo para o instrumentador cirúrgico, para o profissional da área, aquela base que muita gente, às vezes, acaba fazendo um curso, né, outros cursos aí a gente acaba passando meio batido e acaba meio que aprendendo tudo meio na prática. É muito Sim. importante a gente ter essa base, né? O instrumentador cirúrgico chegar no hospital, conhecer o que é um afastador, qual é o tipo de afastador que a gente utiliza para uma ortognática e para um dente do siso. Então, posso te perguntar uma coisa para À você vontade. complementar isso que você já está falando? Uhum. Por exemplo, eu faço cirurgia de crânio. As plaquinhas, tem plaquinha em L, tem plaquinha reta. Assim, eu conheço o crânio. Sim. Então eu já sei mexer na caixa de instrumental do implante, né? Que tem aqueles moldadores, tem tesoura de corte. E aí a empresa me chama, uma empresa, ou a minha empresa precisa que eu vá para uma cirurgia de buco, ou que eu acho que é o mais comum hoje em dia, a história do freelance, né? Você Tá. sabe, né? Essa parte de Sim, freelance sim. Tem o às contratado vezes, pela empresa e tem o freelance que isso. acaba indo. Até porque a empresa recebe autorização da cirurgia 8 da noite para cirurgia 7 da manhã para entregar Exato. material para chamar alguém. Então, o sistema como um todo tem complexidades que não Sim, vale a pena a gente discutir. E sim. aí fala assim, pô Pedro, você que manja de crânio, você pode ir numa cirurgia de buco? Pô, não conheço o buco. Não, Pedro, é tranquilo, a plaquinha é a mesma, vai lá. E o cirurgião é tranquilo. A empresa fala assim pra gente. Aí eu chego na tua cirurgia, eu, Pedro, que conheço crânio, mas não manjo nada de buco.
como isso afeta o andamento da cirurgia? O que eu precisaria saber? Dá para fazer ou realmente não? O ideal é que tenha o conhecimento específico da área. Como que você já passou por isso ou não, sem falar nomes, né? Sim, sim. É, Ó, o ideal, Pedro, é a gente ter pelo menos o conhecimento básico do passo a passo da cirurgia, né? Eu sou um cirurgião que não me importo se vá um freelance ou um instrumentador que já é da empresa. Claro que é assim, quando a gente conhece, a gente acaba conhecendo, como eu te falei, o mercado é grande, mas acaba sendo pequeno, né? Porque a gente acaba conhecendo todo mundo. Então, às vezes, uma pessoa que instrumentou para a gente há um ano atrás acaba indo numa cirurgia que a gente está hoje. Né? E, pô, você já instrumentou lá atrás. O ideal, na verdade, eu não tenho muito estresse com isso, tá? Quando, poxa, eu tenho que ser instrumentadora, que já é da empresa. Se for uma freelance, não tem problema nenhum, desde que saiba os procedimentos básicos, né? A gente, claro que é assim, ninguém vai esperar que a pessoa entre na cirurgia sabendo tudo, ó, próximo passo da cirurgia é o descolamento, ó, o descolador. Geralmente, eu tenho por hábito na cirurgia, eu vou falando para ir ajudando a instrumentação também. Então, às vezes, bisturi quente ou frio? Eu já vou falando, ó, bisturi frio, descolador. Eu já vou dando os passos para a pessoa já ir tendo sim. isso. Tem cirurgião, né, que não tem esse hábito de, né, já acha que o instrumentador tem que estar ali a serviço dele. E, nossa, se errar um instrumental, acabou a cirurgia, né? Eu vou até entrar aqui num outro âmbito que eu acho que é o seguinte: quanto mais a gente tiver leveza na cirurgia, né? Isso eu dou essa dica até para os instrumentadores, que o relacionamento dentro de uma sala cirúrgica, dentro de um hospital, ele tem que ser muito leve, muito tranquilo. O porquê? Verdade. A própria instrumentadora, o instrumentador que está ali, se ele não tiver um bom contato com a circulante, com a enfermeira, parece que o procedimento trava, a coisa não anda, né? A gente às vezes precisa, eu preciso de um fio 3.0 tal, fica aquela correria atrás do fio e tal. E quando a gente consegue trabalhar, eu pelo menos tenho muita sorte com isso. Toda a equipe que eu costumo trabalhar nos hospitais, eu tento levar um pouco de alegria no momento da cirurgia, né? A cirurgia já é aquele momento tenso, aquela coisa que todo mundo já entra meio travado, né? Pô, o que será que vai acontecer? É muito tranquilo. Quando a gente sabe o procedimento que vai ser feito, quando a gente estuda esse procedimento antes, eu costumo planejar todos os casos. Pode ser um dente do siso, uma coisa simples. Eu pego aquela panorâmica antes, a tomografia, eu dou uma olhada, eu já tenho na minha cabeça no momento da cirurgia aquilo que eu vou fazer. E para os instrumentadores, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Pô, qual é o procedimento que a gente vai entrar? Independente se é da empresa, se é free, pô, qual é o procedimento? É importantíssimo a gente se programar. Eu vou fazer uma artroscopia, né? Então, poxa, eu sei que eu tenho que ir lá, montar a mesa, montar o equipamento de vídeo. Eu sei mexer no equipamento de vídeo? A gente tem que saber. É muito Sim. importante, né? Um motor, saber montar. Poxa, chegou na hora da cirurgia, eu preciso daquele motor para fazer uma osteotomia e o motor trava. É importantíssimo o instrumentador ter esse conhecimento de como a gente resolver isso, para não travar o momento da cirurgia. Na verdade, assim, eu costumo dizer, tem instrumentadores, né, que eu brinco todas as cirurgias, que a gente vai em tantas cirurgias junto que eu falo assim, ó, se eu precisar ir ao banheiro, eu deixo na sua mão que você continua a cirurgia, né? Porque a pessoa já sabe o passo a passo da cirurgia. Eu estou olhando para o lado, a hora que eu volto para fazer a cirurgia, já está o instrumental na minha mão. Então, é muito interessante a gente trabalhar com quem estuda, né? Por isso que é importante se atualizar. A ZMed está aí para isso. Então, ajuda bastante. Quem tiver qualquer dúvida, né? Eu sou uma pessoa totalmente aberta, adoro trabalhar ensinando as pessoas. Então, poxa, tem uma dúvida, tal, pode me mandar mensagem depois no direct, fiquem à vontade, tá? Se quem tiver Tem uma, tem um agora grupo, não né? quiser Uma página. perguntar.
de ATM e DTM, né? Você tem uma página, um grupo de ATM, né? Articulação temporomandibular e DTM, Tenho, que são tenho. as Eu tenho uma página disfunções. de ATM e DTM, tudo que você precisa saber, né? Algumas Isso. dicas. E a parte de cirurgia ortognática também, né? Lá no Facebook eu tenho 3 páginas, na verdade. Uma que é com o meu nome mesmo, Dr. Marcos Vinícius Simone, e as outras são de ATM e a de cirurgia ortognática. Ah, não pode deixar. A hora que a gente postar depois da live, né, para ficar disponível para as pessoas, a gente vai taguear. Legal. Você falou do instrumentador, assim, que você consegue manejar se o instrumentador tiver pelo menos uma base, né? Sim, Não dá para cair de paraquedas. Porque eu, Pedro, olho assim, se fosse a minha filha ali sendo operada, eu ia querer alguém caindo de paraquedas? Só que eu também entendo que as pessoas precisam ter uma oportunidade para começar. Então exato. você tem que ter uma base. Você não pode ser um aventureiro, porque cirurgia é uma coisa complexa, né? Exatamente. E aí vamos lá, como que você acha legal o instrumentador que ainda não tem tanta experiência? Ele até entende do passo a passo já, das cirurgias mais básicas. Vamos lá, vou chegar agora, pô, doutor Marcos, meu nome é Pedro, você gosta de que fio? Você prefere que a pessoa já chega com uma cadernetinha para anotar? Fala, e você, tipo, ó, anota aí, quero ir. Porque quem não tá. Se tem gente aqui na live que ainda não vai para o centro cirúrgico, o instrumentador, ele tem que chegar uma hora antes da cirurgia, porque ele vai organizar junto com o circulante. E se você não conhece o cirurgião, na hora que o cirurgião chega, você já se apresenta e fala, doutor, ó, você quer algum material complementar? Mas às vezes o cirurgião nem sabe o que tem na sala. Então você já olhou o que tem na sala, e aí você fala, doutor, tem isso. Aí você quer que a pessoa. Você Eu aceita bem assim até. que a pessoa vai perguntar. Como. Porque isso, você falou do fio, né? Do fio Aham, 3.0. Ah, vai buscar. Ficar saindo da sala, primeiro que é meio chato. Segundo que quanto mais abre a porta, é mais chance de contaminação, porque o ar, o fluxo, ele é interrompido e o ar, ele se recircula o externo para dentro, que não é o fluxo exatamente. correto. Então, assim, como que você prefere que seja feita essa abordagem? E assim, pelo que você vê dos seus colegas, claro, cada cirurgião é um, né? A gente está falando aqui contigo, mas pelo que você vê, tal, como que você acha? Ó, eu vou até falar de uma pessoa que eu vi que respondeu ali. Sim, tem que fazer a listinha. Para mim é um. Vou falar essa palavra aqui, eu acho que ela vai ficar até brava, mas tudo bem. Ela é um dinossauro aí da bucomaxilo. Você já deu risada e já sabe quem é, né? A Cris. Já. É fundamental, vou usar a palavra que ela escreveu ali. É fundamental fazer um checklist, né? Ela pôs lá, fundamental fazer a listinha. Chamem do que quiser. Listinha, anota no papel, na folha de pão, onde quiser. Mas é fundamental a gente é o que eu falei antes, tem que se planejar. A gente tem que saber aquilo que a gente vai fazer. Se eu vou entrar num dente do siso, eu vou usar um fio XYZ, um 3.0. Se eu vou entrar numa ATM, eu tenho que saber que eu vou usar um 5.0, um nylon, porque a gente vai fazer uma perfuração na pele. Então, tudo isso a gente tem que se preparar antes. Então, é fundamental, né? Poxa, mas eu tenho aquela coisa, eu não tenho intimidade com o cirurgião. Não precisa ter Exatamente. intimidade, né? Na verdade. Eu costumo, assim, falar que o ambiente do centro cirúrgico, ele tem que ser um ambiente sério, claro, mas tem que ter Sim. uma certa leveza e a gente tem que confiar nas pessoas que estão ali. Né? Então, se eu não confiar no meu instrumentador e o instrumentador não confiar em mim, não anda o procedimento. Então, mas eu não tenho intimidade, sei lá, o cara às vezes é meio fechado, eu tenho meio medo de conversar. Não tenha medo de conversar com ninguém. Faça a sua parte, né? O cara é muito fechado, não vou falar com ele. Converse, fale, doutor, o que o senhor precisa? Vai precisar de fio? Qual fio? Tal. Pegue tudo isso antes. Se acaso, no meio da cirurgia, acontece muito. O cara fala, mas eu preciso de tal coisa. Tá bom, doutor, a gente vai pedir para circulante e tal. Às vezes a gente esquece mesmo. É tanta coisa na cabeça, a gente Sim. acaba passando uma ou outra coisa despercebido para solicitar de material ali para vocês na hora. Então,
fiquem tranquilos. O que eu posso deixar de mais marcante aqui hoje para vocês é o seguinte: sejam leves, fiquem tranquilos, trabalhem em harmonia com as equipes. Circulante, enfermeiro, cirurgião, equipe, né? O assistente da equipe. Então, sempre com muita leveza. Não se preocupem, muitas vezes, pô, mas eu... Que é o que você falou, né? Pô, a pessoa às vezes não tem experiência naquela parte. Não vou puxar sardinha para o meu lado, né? Mas quem já operou comigo, que está assistindo a gente aí, sabe o meu jeito de trabalhar. Eu gosto de levar as coisas com mais alegria, por mais tenso que seja o momento ali, eu gosto de envolver toda a equipe e deixar o ambiente menos tenso possível, né? Então, confie nas pessoas que estão ali. E Sim. a pessoa que mais pode te ensinar no momento da cirurgia é o cirurgião. A maioria deles, né? A maioria de nós gosta de ensinar, né? Exatamente. Concordo. Alguns são um pouco mais fechados, não é nem que pô, o cara é arrogante, o cara não gosta. É o jeito de cada um de levar as coisas, né? Tem cara que, pô, é um pouco mais fechado mesmo. Isso até entre colegas, entre nós mesmos, acaba, a gente fala, pô, fulano é mais fechado. Mas isso é normal. Dentro do centro cirúrgico acontece muito também igual, tá? E se a pessoa fala assim, pô, aquele cirurgião é mais fechado, não gosta de tanta conversa, então é exatamente isso que você vai fazer. Você vai falar o mínimo possível, porém o necessário. Se Exatamente. você não o conhece, você não tem como adivinhar. Você fala assim, em geral, vamos ouvir um Crio 3 para fazer a sutura da mucosa. Tá, mas aí você pegou um cirurgião que ele já sabe que esse paciente foi, sei lá, irradiado, ele já está fazendo uma reconstrução, ele quer fazer alguma coisa um pouco mais grosseira ou um pouco mais delicada. Então, assim, como você vai saber aquele caso específico, Exato. aquele dia? Se você já conhece muito cirurgião, beleza. Mas o cara é fechado. E assim, ele falou uma coisa importante para quem está assistindo, assim, de arrogância. Gente, não é arrogância. Sabe por quê? Existe uma rotina mental para os cirurgiões em que eles Exato. entram num estado, tá? Que eles criam esse estado já desde a residência. E aí cada um tem o seu. Então aquele cara que é mais Exatamente. fechado é porque ele já entrou naquela rotina mental e o jeito dele é fechado. Aí você fala assim, e quem não é? Só que se você vê quem não é fechado, ele também tem uma rotina mental. Toda vez ele vai chegar na sala, dá oi, brinca com um, pega a caixa de som, põe no lugar sempre igual, liga o sonzinho, recebe o paciente. Você vai ver que ele sempre repete, porque é uma rotina que ele entra num. Pode chamar de modo cirúrgico? Para Exato. falar. É isso aí. Um modo pré-cirúrgico, né? Modo pré-cirúrgico. E É, vai se estabelecendo até... Eu, pelo menos, assim, eu tenho... Completando isso, né? Você falou da caixa de som e tal. Eu não costumo pôr a caixa de som. Mas já chego na sala cirúrgica, eu quero pôr os exames próximos ali do negatoscópio, eu já quero dar uma estudada de novo no caso, eu já falo, ó, eu já vou alertando a equipe de novo, ó, nós vamos fazer isso, vai ser assim, 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 até me torna um pouco repetitivo às vezes, mas eu gosto de me certificar que vai sair tudo redondinho ali, né? E o que eu realmente acho, assim, que muitas vezes quando a gente fala de arrogância e, né, tem muito isso, tal médico, tal, né, profissional é arrogante. Não é arrogante, às vezes é uma falha na nossa comunicação, né? Tudo na vida é comunicação. sim. Tem pessoas que são mais introvertidas, né? Às vezes até uma circulante mesmo. Já houve caso de ter conflito no meio da cirurgia, de instrumentador com a circulante, aí eu mesmo intermedio e falo, ó, gente, parou, vamos, né? Vamos passar aqui uma O borracha e vamos começar do foco é o zero, paciente. porque é tudo foco no paciente, né? A gente Exato. tem que focar na cirurgia e no paciente. Então, não adianta, mas eu não gosto da circulante, eu não quero nem saber desse ponto. A gente tem que, naquele momento, todo mundo tem que se gostar. Se é arrogante, se não é, né? Essa falha na comunicação nesse momento não pode existir e a gente tem que fazer de tudo para o procedimento poder rodar o mais redondo possível. É. O,
Isso aí, gente, para quem está assistindo, porque, doutor, nós temos pessoas que são pacientes aqui, eu já vi alguns que não são instrumentadores e que eu conheço, então são pacientes, tem instrumentadores de outras áreas que eu já vi, e tem da Buco. Obrigado por estar prestigiando a gente aí, todos que eu já vi da Buco, que não são poucos. É, gente, eu vi muitas perguntas sobre a ser enfermeiro ou não. No Brasil, não é obrigatório ser enfermeiro para ser instrumentador. Nem enfermeiro, nem técnico de enfermagem, nem auxiliar de enfermagem. O que acontece é que quando as instituições hospitalares vão contratar, elas preferem que a pessoa seja, tá, técnico ou auxiliar, porque elas conseguem remanejar essa pessoa para outros serviços no caso de não ter cirurgia. Então é por isso que existe uma preferência das instituições. Porém, para atuar, não. E aí eu jogo uma pergunta assim, pinga-fogo. Você acha que faz diferença a pessoa ter uma formação de técnico ou de enfermeiro? Ou o que importa é a pessoa ter se dedicado como instrumentador e ter buscado a informação e se formar bem, mesmo não tendo feito a enfermagem, o técnico de enfermagem? Eu acho que E é o seguinte, Pedro, toda pessoa sinceridade, que hein? se especializa, né, naquilo que faz, ela, daí, né, o próprio nome, especialista, ela acaba sendo um especialista naquela área, né? Então, eu não vejo diferença de ser técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro, né? Ter essas graduações na área da enfermagem. Conheço muita gente, conheço enfermeiros ótimos aí, né? O Arthur que está Muitos. aí, a Jaque, são excelentes enfermeiros e que trabalham na parte de instrumentação também. Mas não é uma condição sine qua non de a gente falar assim, ó, tem que ser enfermeiro, tem que ser, né? Desde que a pessoa faça um bom curso, tenha um bom aprendizado. E deixo até um detalhe, né? Que não adianta a gente fazer um bom curso. Eu acho que a prática também leva muito mais do que isso. A questão daquele planejamento que a gente estava comentando. Pô, qual cirurgia eu vou entrar? Então, você não precisa ser um especialista da cirurgia. Isso é particularidade do cirurgião. Mas, poxa, eu tenho que saber esse passo a passo. Claro, eu nunca entrei numa cirurgia de buco. O que eu vou fazer? É a primeira vez que eu estou indo. Nossa, eu vou ir com o maior medo do mundo. Não, vá tranquilo, né? Geralmente a gente tem os estágios, né? Para quem vai acompanhando as cirurgias, não tem, nos próprios cursos tem esses estágios, mas, pô, eu vou bem tranquilo. É uma cirurgia como todas as outras. Se eu conheço os instrumentais, claro que às vezes pode ter um certo gap ali, né? Você fala, vê o descolador X, a pessoa pega o Y, né? Então, eu não vou nem falar muito nome aqui para ninguém ficar muito preocupado agora. Senão eu vou falar o nome do instrumental, todo mundo vai querer ir atrás de qual é o instrumental, né? Então, pega o descolador X e o cara pega o Y. Bom, Sim. isso para mim, no momento da cirurgia, tem pessoas que se irritam, né? Fala, pô, mas não é esse, é o outro. Eu já vi muito acontecer isso, principalmente até uma curiosidade, não sei se você sabe, né? Antes de eu ser cirurgião, antes de eu trabalhar dentro dessa área, eu fui administrador hospitalar por 14 anos, né? Então eu vivi muito o lado administrativo e trabalhei muito em conflito com alguns médicos. Então tem, assim, Sim. tem algumas estrelas, né? Que, pô, o cara errou a tesoura, o cara joga a tesoura em cima da mesa. Isso não são todos, né? Não vamos generalizar, mas Não. pode acontecer. Se isso acontecer, o que eu faço? Respire fundo, fique tranquilo, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, saber, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, nas cirurgias, poxa, eu vou entrar e não sei, eu vou te ensinar. Vamos trabalhar ali, ó, não é esse, é o outro. Às vezes eu até mesmo vou na mesa e falo, ó, instrumentador odeia que faz isso, né? Eles Sim. odeiam que encosta na mesa. Mas quando fica um pouco perdido, eu vou lá, pego o instrumental e falo, é esse, tal. Ah, tá bom, doutor, tal. Então, é tudo na comunicação e, como eu sempre falo, leveza. Essas são as frases que acho que vocês mais vão
vão lembrar aqui. Comunicação, leveza, planejamento. E não importa se você pegar um cirurgião que não esteja num dia leve ou que não seja tão leve, você tem que ser. Porque Exato. você como instrumentador, se você perder o prumo ali, depois do primeiro que você não achou e você perdeu o prumo, aí você não acha mais nada na mesa. Então se Exatamente. você... O cirurgião pode estar gritando, pode ter um assistente gritando. Olha, você segue no seu caminho ali, respira, porque se você perder esse controle emocional, aí acabou. Você não acha mais nada e vira um terror. Exatamente. Eu costumo dizer até no momento da cirurgia isso, né? Para nós, cirurgiões, assim, se você não... Você tem que estar focado. O foco é o principal de tudo ali. Se eu entrar, sei lá, numa brincadeira e tal, a hora que eu voltar, o foco da cirurgia muda. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba ficando ali meio... Né? Eu brinco, falo que é no cabresto, né? Você fica focado realmente na cirurgia. Por quê? Se você perder o time ali, você está perdendo um passo da cirurgia. Né? É, E voltar um passo da cirurgia é retardar o processo cirúrgico. Né? Eu vou descolar e aí eu vou entrar com a broca. Não, eu vou ter que descolar de novo. Né? Então, tudo tem que ser com muita paciência, muita calma, muita técnica. Então, eu não posso ficar voltando os passos. Eu tenho que partir daquele princípio de que eu tenho que terminar aquele passo cirúrgico até o sim, final e com a maior precisão possível, né? claro. Dentro daquilo que aquele caso me permite, né? É, Então, a gente voltar um passo é dar um passo para trás. Então, a mesma coisa na parte da instrumentação. exato. E como diz, né, anestesia não é vitamina. Então a gente tem que fazer no tempo certo para não ficar Exatamente. prolongando. Perguntaram aqui sobre, o Igor perguntou sobre Eu vi da TSB aí, né? TSB. O que acontece? Isso o CFO, ele regulamenta a atividade do ASB e do TSB e você pode ir para o centro cirúrgico instrumentar, sim. Você não precisa, nenhum hospital pode te barrar a entrada, tá? Eu não tenho curso de instrumentação. O hospital não pode barrar sua entrada se você estiver auxiliando num procedimento bucomaxilofacial ou em um procedimento odontológico. Por quê? Assim como a prerrogativa, e aí não sei, é prerrogativa do cirurgião, né, que chama imperativo clínico, que o cirurgião fala, olha, esse paciente é um paciente que tem problema de pressão, pode ser um monte de coisa, tá, gente? Só estou exemplificando, não Uhum. vamos nos prender a uma coisa. Sim. Ou um problema, paciente diabético que está com a diabetes descompensada e precisa fazer um tratamento de canal. Não tem opção, você vai ter que tratar. Sim. Então, o mesmo imperativo clínico que fala que esse paciente pode ser internado em ambiente hospitalar, ele garante que o auxiliar do cirurgião, seja um técnico ou ASB, ele vá para o ambiente hospitalar, tá? Mesmo não sendo instrumentador cirúrgico. E ele está respaldado para a área odontológica. Ele não poderia instrumentar uma cirurgia de neuro, tá, gente? Ele pode ir para as cirurgias Exato. odontológicas. Teve uma pergunta grande aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Se quiser complementar alguma coisa, doutor? Não, essa questão da TSB é isso aí mesmo. Claro que assim, o TSB ele vai ter muito mais contato na clínica, né? Sim. No ambiente ambulatorial aqui. Raramente, como você comentou dos imperativos clínicos, o dentista convencional vai acabar indo para um centro cirúrgico. Sim. E muitas vezes o dentista mesmo, né? O cirurgião dentista, ele não tem muito traquejo com o centro cirúrgico. Então, os colegas acabam chamando a gente muitas vezes até para, né, como que eu não faço uma prescrição, algo desse tipo, que não é o rotineiro do cirurgião dentista trabalhar essas questões de centro cirúrgico mesmo. Então o cara não teve essa experiência, esse aprendizado de como conduzir o paciente dentro do centro cirúrgico. É assim como é a TSB, né? Se ela não fizer Sim. um curso de instrumentação cirúrgica, eu vou chegar no... Eu sou ASB, né, que é auxiliar, ou TSB, que é o técnico. Vou lá e vou sair dominando tudo.
pode até ser que se dê bem, né? Pela força de vontade, mas não vai ter essa base da instrumentação que é tão importante para o centro cirúrgico. Assim como se eu fosse para um consultório, eu não ia saber os instrumentais que mais usam em consultório, porque a gente vai num centro cirúrgico, se tem 2, 3 curetas de Lucas. Você não vai ter as 5, as 7, acho que são. Ou você vai ter. Eu tô acostumado a usar a bandeirinha, né? O Pô, elevador mas no curvo. o elevador curvo. Mas quando você vai pro ambulatório, até porque o ambulatório ele tem outros desafios, porque o paciente é acordado, né? Então o cirurgião é que tem que se adaptar à anatomia ali. Quando o paciente está Exatamente. anestesiado, você vira a cabeça, né? Operar com o paciente dormindo é uma maravilha, né? Oh, Então eu já não ia saber que todos os elevadores que tem, todas as alavancas, Pedro, ia ficar perdido num procedimento ambulatorial. Então, uhum. é meio que é aquela história, cada um no seu quadrado, não que seja impossível você fazer a transição, mas assim como o doutor disse, ter essa adaptação. Muita gente perguntando de Ah, eu fio, vi ali. Quais os fios, é, né? Depende é muito. protética, a pessoa, peraí, deixa eu ver, Pedro, como é protética fazer um curso de auxiliar de odonto? Como é que é? Olha, curso de a pessoa é protética Com protética, e porque preciso fazer um curso de auxiliar se fiz um curso com muito mais recurso? a Na questão verdade, é é, porque os procedimentos protéticos, né? Essa pergunta da Ritinha, né? Vamos lá. Por mais que você tenha esse engajamento técnico de uma prótese, de como fazer uma coroa, são procedimentos extremamente diferentes. Tá? Você trabalhar dentro de um processo laboratorial, de um laboratório protético, né? Fazendo essas execuções é totalmente diferente da nossa rotina da clínica. Claro que, assim, para muitas coisas, o protético ele facilita muito mais o andamento do consultório, né? Da parte clínica, que muitas vezes o que a gente precisa agilizar no dia a dia do consultório, um protético ajuda, que é uma mão na muito. roda. Mas um ASB, um TSB, ele vai ter conhecimentos mais específicos. Esterilização de materiais, né? Como Preparação do ambiente. preparação do ambiente, a preparação dos materiais da mesa, que é muito importante. Da mesma forma, vamos lá, vamos comparar agora um pouquinho o instrumentador cirúrgico com um TSB ou ASB. O TSB no consultório ele faz como se fosse um instrumentador cirúrgico, só que na clínica. Então, você vai fazer uma restauração. O que você precisa para fazer uma restauração? Eu vou precisar de microbrush, vou precisar de adesivo, vou precisar de ácido, vou precisar de resina, qual o tipo de resina. Então, ele que vai separar esses Eu já não ia materiais, que é montar essa mais ou sala. menos... Hã? Eu já não ia montar essa sala. Exato. E eu Então, sou instrumentador há bastante tempo. e é o mesmo conceito, mais ou menos, do centro cirúrgico. Pô, você vai para essa cirurgia. O que você vai ter na mesa? Você vai pôr compressa, gás e tal, etc. Né? Os materiais. Qual o material que eu vou abrir? Vai usar broca, vai usar placa, vai usar parafuso. Então, vai montar essa mesa dessa forma. Mas, respondendo a pergunta dela, é bem distante, né? A parte de protético e TSB. Ela até falou assim agora, mas sou Uhum, instrumentador e já estou em clínica. Pessoal, a gente precisa definir, por entendi. exemplo, Dr. Marcos, ele fez odontologia. Exato. Ele saiu com conhecimento generalista da faculdade de odontologia. Isso quer dizer que ele não pode clinicar? Não, ele pode clinicar, ele pode fazer restauração, ele pode fazer até cirurgias pequenas ambulatoriais. Mas por que existem as especializações? Porque a complexidade aumentou tanto dos procedimentos, os recursos. Um cirurgião, para dominar os recursos disponíveis, ele vai precisar ter alguém que ensine. E não é alguém, uma pessoa, aquela coisa de 100 anos atrás, né, que era um mestre e um aluno. Não, é uma estrutura. Então, a mesma coisa acontece com a gente. A gente faz um curso de instrumentação. Após o curso, você vai ter algumas especializações
que ainda não são vistas dentro da própria grade curricular comum. Por exemplo, a maioria dos cursos de bucomaxilofacial. São poucos os hospitais que têm o como que chama? A prática, né? A Exato. prática da serviço de bucomaxilo. Porque você tem várias complexidades que precisam se juntar para permitir uma boa formação. Então você tem que ter uma escola que tenha uma boa grade curricular, bons professores, que tenham didática, estrutura para treinar o simulado, e aí você vai fazer a prática dentro de uma instituição hospitalar. Essa instituição, ela vai ter todas essas áreas? Nenhuma instituição hospitalar vai ter todas as áreas. Então, o que acontece? O instrumentador ele cai numa instituição, aprende ortopedia, videolaparoscopia e videolaparoscopia na especialidade, né? Seria geral, vamos lá. Então, ele aprendeu geral, aprendeu ortopedia e muitas vezes não pode nem entrar e fica de fora de uma cardíaca ou de uma neuro. E aí você sai sabendo aquilo. Você é um instrumentador, mas você sabe o básico. Só que, gente, eu vou pegar um instrumental de exemplo. Porque eu vejo que muitos alunos, quando chegam, eles olham, não, mas o que é isso? Um Smith. Que para quem está na buco, parece um instrumental tão básico. Mas muitos instrumentadores chegam e veem um separador de Smith e falam, para que é isso? Aí você pega o crânio e fala, assim, o doutor vai fazer uma osteotomia guiada, né? Que ele vai fazer uma fratura num traço, ou ele usa para auxiliar quando ele está fazendo rebaixamento de maxila, que é já uma adaptação, né? E aí a pessoa, nossa, que legal. Isso é só um dos, sei lá, dezenas de instrumentais que você vê na buco, que você não vê nas outras áreas. A bucomaxilo, você fala assim, mas toda área tem suas especificidades. Sim, mas na buco tem muita coisa que não vem em outras áreas, né? Até porque a buco, ela tem essa influência muito forte da área de odontologia. Exato. Né? Do treinamento, do conhecimento das raízes, do que é permitido fazer. Então, o cirurgião, ele tem essa especialização. Então, você, para ser um instrumentador que atende essa necessidade do cirurgião, você precisa ter essa especialização também. Exato. Você hoje, quando... pode falar, desculpa. Não, falei exatamente isso. Concordei plenamente, porque não tem nem o que falar mais, você já falou tudo. Obrigado. O trauma, hoje, em relação a trauma, na bucomaxilo, como que você vê hoje mercado para free, ou assim, isso que eu falei que fica muito concentrado em hospitais, alguns tipos de hospitais, é a realidade que você enxerga mesmo? Sim, é assim mesmo, Pedro. Muitas vezes o que acontece, né? Tem hospitais, vou dar um exemplo aqui bem próximo de onde eu estou aqui, que é o Hospital do Tatuapé, né? Grande referência de traumas da Zona Leste é o Hospital do Tatuapé. Acaba meio que todo o fluxo de traumas acabam indo para lá da Zona Leste. O que acontece? A referência do hospital é sempre pelo setor público, na verdade. É raro o socorrista, né? O pessoal chega lá do SAMU e fala assim, você tem convênio médico? O cara tá lá tudo estourado, né? Vamos falar o português, claro, tá tudo arrebentado lá. Pô, você tem convênio médico? Para onde que eu vou te levar então? Vai ser para o hospital do convênio? Mesmo porque hoje tem convênios bem específicos, tem a rede própria. Isso aí você sabe muito melhor do que eu. Você pode falar muito melhor do que eu dessa parte dos convênios também. Mas a porta de entrada de um trauma, quase que 100% das vezes é o sistema público. Tá? A não ser que tenha alguém ali que esteja junto com o paciente e fala, olha, não, ele tem o convênio tal, eu quero que vá para o hospital X. Né? E aí sim acaba sendo direcionado. Mas geralmente quem faz esse atendimento, a prestação do socorro, aí, que é o SAMU na maioria dos casos, eles acabam levando para o hospital referência da região aonde o trauma ocorreu. Que acaba caindo então no HGG, se estiver mais perto da Fernão, se estiver ali perto da Anhanguera. Você falou do Tatuapé, quem tiver mais para dentro, Marginais. Marginal tem muito acidente. Exato. Salim, né?
Salim Maluf, Sim. marginais, acabam indo Muito. tudo para essa questão do Hospital Tatuapé. Doutor, você tá com o seu crâniozinho aí ainda? Tô, meu mini crânio. Mo- Perguntaram, uma das primeiras perguntas foi qual a diferença entre o crânio maxilofacial e o buco maxilofacial. Tá, Primeiro, eu acho legal você mostrar a área de atuação no crânio do buco. Né? Aquela certo. forma, tipo, meio que um cone, não é? Na verdade, Isso. assim, a área de atuação da bucomaxilo, tá? Dá para ver aí legal? Perfeito. A área da articulação, tá? Até Articulação aqui, temporomandibular. até o terço fronto-orbicular aqui, tá? E a parte mandibular. Então, ele vai pegar toda essa região aqui, ó, que tá aparecendo aí, tá? Então, todo esse complexo, esse terço da face é de competência do bucomaxilo. E aí, voltando à parte frontal, até a região do frontal aqui, Tá. tá? Do frontal Próxima. para baixo. Qual a Glabela aí, né? diferença do bucomaxilo e do crânio maxilo? Vamos lá. Crânio maxilo é uma especialidade da medicina. Até outro dia, né? Eram só nós, bucomaxilos, que mexíamos nessas regiões, né? E a medicina acabou entrando um pouquinho, invadindo um pouquinho esse espaço aí, mas não, eu falo invadindo na brincadeira, porque tem espaço para todo mundo. E eu conheço, tenho muitos colegas crânio-maxilofaciais excelentes, né? Eu nem vi se tem algum aqui na live, senão eu até comentaria, né? Mas conheço colegas excelentes. A diferença é que é um outro tipo de formação. O que eu conheço, alguns colegas muito bons também da área, são otorrinos e acabam migrando para essa área da crânio-maxilo pela proximidade dos tratamentos envolvidos, né? É. Porque um paciente com DTM muitas vezes tem dor de ouvido, então são especialidades bem próximas, né? Então acabam se especializando nessa parte, essa é a diferença da crânio-maxilo e da bucomaxilo. O bucomaxilo ele É. é um especialista em odontologia, né? Ele é um odontólogo e especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A crânio-maxilo é um médico especializado nessa região da face também. Qual é a grande diferença entre um profissional médico e dentista? Por exemplo, numa cirurgia ortognática, quem entende mais de oclusão, de fechamento de mordida, etc., é o bucomaxilo, com certeza. Tá? É o profissional mais habilitado para essa área. Não estou dizendo que os crânio-maxilos faciais, colegas, não tenham essa habilidade. Tem muitos que têm, que foram, né, atrás, correram atrás para... E são... eu conheço o crânio-maxilo que foi até estudar odontologia depois, para pegar esse conhecimento também. Mas são áreas em comum, áreas interligadas aí. O crânio maxilofacial, ele está muito mais voltado assim, para essas deformidades da face e do crânio. E o buco, ele tem as deformidades da face e da oclusão. Exato. E hoje, eu vejo assim, por exemplo, na Unifesp, o buco pode fazer crânio facial, porque tem algumas deformidades da face que são genéticas, são, sei lá, Pierre Robin, Cruzon, tem muitas, né? Exato. E aí, essas deformidades envolvem o terço superior e as distrações, e geralmente você vê um buco fazendo, ele pode fazer crânio facial, mas ele não vai abordar o crânio, ele vai abordar essas Sim. deformidades A da calota face. craniana ele não aborda, é isso aí. Isso. Agora, o crânio facial, quando ele vai abordar a face, se envolver oclusão, com certeza na equipe multidisciplinar vai ter no mínimo um ortodontista. Exatamente. No Alguém que mínimo um conheça de oclusão ortodontista. ali para trabalhar. Até mesmo na questão
de apoio de planejamento cirúrgico, né? Sim. Que nós mesmos, bucomaxilos, assim, para todo... É um profissional de fundamental importância para a gente também, é um ortodontista. Né? Um bom Sim, no ortodontista... buco também, no Vive Sem. Exato. A gente brinca, fala que toda cirurgia ortognática está por trás de um grande ortodontista. Porque se a Verdade. gente não tiver um bom alinhamento dos dentes, uma boa correção prévia, muitas vezes a movimentação cirúrgica acaba não sendo a desejada. Né? Então, por isso que é muito importante também a nossa comunicação com os ortodontistas. E é muito comum o ortodontista e o bucomaxilo eles formarem assim, meio com um casamento, né? Depois que eles se acertam, assim, o ortodontista ele tem 2, 3 bucos que ele indica, não muitos, porque ele acaba conhecendo o trabalho e aí ele quer, porque cada cirurgião também tem suas especificidades. Ó, eu gosto que prepara mais assim, eu quero que deixe um gapzinho, alguma coisa. Então, eles meio que casam assim, né? A gente brinca e fala que é um casamento mesmo. É. Porque Doutor, nos preparos dos casos a gente está em constante contato. Né? Não tem como muito. ser diferente. A gente está quase terminando. Você quer? Eu preciso terminar por causa do IGTV. Uhum. E aí você quer voltar mais uns 15, 20 minutos ou a gente pode encerrar? Vocês que mandam aí. O que vocês Tá. quiserem. Então, ó, por favor aí, pessoal, a gente tem uns 2, 3 minutos. Mandem aqui se vocês querem que continue com mais algumas perguntas, já para eu ver aqui. Senão a gente vai entrar para encerrar. Vocês que comandam aí. Eu estou à disposição. Deixa eu ver. O pessoal vai. A Lê não vale, vai. A Alessandra não pode, vai. Ela não vale, ela não vale. Então, ó, então nem vou te dar tchau. Eu vou encerrar e a gente volta em 1 minuto, menos. Tá É bom. rápido. Segura aí. Fechado. Pessoal, aguardem que a gente já volta. É rapidinho. Segurem.